Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Sangue Laranja! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 77 do podcast e um episódio muito, mas muito especial, porque se tudo der certo, você vai ouvir esse episódio no sábado, dia 13 de novembro, e no domingo, dia 14, você vai prestar a prova da Unesp, ou no dia 15, dependendo do curso que você presta. Então eu gostaria que você escutasse esse podcast, mas com muita energia, porque você vai conhecer ele, ninguém nem mais nem menos, o cara que inventou o Interunesp da modernidade. Sim, porque existiu o Interunesp até 1998. Eis que surge um cara chamado Breno, conhecido na faculdade como Brenais, depois conhecido como Rogério, e esse cara inventa o Interunesp. Sabe, hoje a maior festa universitária do Brasil, alguns falam que é da América Latina, é com ele que eu vou conversar a partir de agora. Então sinta essa energia gostosa de ser universitário, nesse bate-papo maravilhoso com meu grande amigo Breno, Brenais, Rogério, seja o que for. Agora, ó, se prepara porque vai ser muito legal. Então, vamos começar? Brenão, obrigado, viu, pelo seu tempo aí. Eu sei que você está na correria de aula de fim de ano, de tese, de qualificação, mas, pô, os caras vão prestar o Unesp, cara. Você precisava ter a sua presença aqui, né, velho? Eu que agradeço, Varela. Um enorme prazer poder falar com a galera, né? Compartilhar um pouco da nossa experiência e vida unespiana, que a gente sempre brinca que o unespiano tem mais orgulho de ser unespiano do que qualquer outra coisa. Há uma empatia, uma identificação. Há controvérsias. É que ela é mais popular, né? Ela é mais popular, não, mas é mais verdade, rola isso. Mas eu acho que também rola esse lance que você falou de uma comunidade, na Exalc é muito forte também, né? Sim. Bem forte, né? Abre porta, né? Meu irmão fez Exalc, ele fala isso, abre porta. Você chegou, falou que fez Exalc, o cara também, puta, abriu porta, né? O Unespiano, como aquele famoso ditado, boi preto conhece boi preto, o Unespiano conhece o Unespiano. Então, você fez o Unesp, o primeiro olhar é aquela identificação e falar, tô ligado. Então conta aí, Brenão, quando que você entrou na Unesp, que curso foi, como é que foi o seu rolê de Unesp? Eu entrei, Varela, no milênio passado, em 1999. Boa, né? boa. Eu entrei com 18 anos na Unesp, fiz Ciências Sociais em Araraquara, né? Aí eu cursei minha graduação, eu tenho licenciatura plena em Ciências Sociais entre 99 e 2002. E aí eu fui estendendo, porque lá permite tanto a licenciatura como o bacharelado, e eu consegui formar um ano antes a licenciatura e fui prolongando o meu bacharelado, porque eu só tinha que entregar a monografia, porque eu gostava de jogar pela faculdade, né? Eu jogava futebol, handebol, e eu fui prolongando. Aí eu joguei até 2007. E aí, em 2007, foi o ano que eu não tinha nenhum vínculo, só que podia participar os ex-alunos, né, nos jogos. Em 2008, eu entrei no mestrado. Aí, de 2008 a 2010, eu voltei como atleta da pós, né? Então, na verdade, foi sempre o futebol, vamos ser sinceros. Sempre. E aí, eu fiquei um tempo distante e agora, em 2019, eu voltei e estou fazendo meu doutorado também em Ciências Sociais pela Unesp, lá de Araraquara. E se tudo der certo, eu qualifico agora em dezembro aí e tenho que terminar doutor ele. Breno, né, mano? Pois é, né? Nem imaginei que um dia eu ia ter título superior, quanto mais ser um doutor. Mas essa é a minha, assim, trajetória. E mesmo só uma coisa, porque, desculpa te cortar, mas para a galera que ouve, que tem interesse nisso, como que é o esquema na Unesp de fazer a licenciatura e o bacharelado? Tem que pedir um reingresso ou já emenda? Depende do curso, isso é bem legal, porque lá em Araraquara, as Ciências Sociais fica na FCL, que é a Faculdade de Ciências e Letras, que tem hoje as Ciências Sociais, Ciências Econômicas, Administração Pública, Letras e Pedagogia, né? Aí tem mais o Instituto de Química, Faculdade de Odontologia e de Farmácia, e desde 2015, se eu não me engano, 2012, tem dois cursos de engenharia de bioprocessos e materiais, e engenharia química. E por que eu estou falando isso? Nas ciências sociais, a gente só presta
o vestibular para Ciências Sociais, você pode fazer tanto a licenciatura como o bacharelado, ou só escolher e fazer um, como eu fiz só a licenciatura. Já na Química, no ingresso, você escolhe ou licenciatura ou bacharelado. Então, vai muito de curso para curso. Tá. E também, se a gente vai para as outras faculdades, universidades, é diferente essa questão da licenciatura e do bacharelado. Tá bom, beleza. Então, depende do curso mesmo, né? Bacana. Depende do curso. Então, Depende de do 99 a 2022, você tá, como você falou agora há pouco, 22 anos dos seus 40, você está na Unesp, né? Porque o tempo que eu não estava oficialmente vinculado, de 2010 até 2019, eu sempre estava lá participando de curso, grupo de pesquisa, né? Eu nunca perdi esse vínculo. E dos meus 40 anos, 22 são dedicados ao Unesp, né? A minha alma mater. Massa, que legal. Como a gente diz. E o que você estuda, Brenão? Eu, no meu doutorado, eu estudo, eu tento articular duas paixões da minha vida, ciências sociais e futebol. Então, eu estudo, o título da minha pesquisa é O Pior Cego é Aquele que Só Vê a Bola, os cartolas da CBF e a confusão público-privado no Brasil. Então, eu tento a sua cara. Se eu que te conheço, se eu lesse o título, eu ia falar, bom, esse é do Breno. E foi bem isso, Varela. Eu tentei articular algo que eu posso estar falando aqui para a galera que está para ingressar na universidade, como eu falo nas minhas aulas, posso estar falando num congresso acadêmico, posso estar falando numa mesa de bar com os amigos do futebol, posso até estar falando para minha avó, alguém ou quase todo mundo vai ter interesse em opinar. Porque está falando de futebol, está falando de um problema de sociedade, político, né? social, né? E eu penso assim, como que o universo do futebol é uma metonímia da sociedade brasileira. Não dá para pensar o Brasil só por meio do futebol, naquele famoso clichê. Mas também não dá para pensar o Brasil sem o futebol. Sim. Então, como a nossa elite dirigente no campo político-econômico, ela expressa essa confusão público-privada também na nossa elite dirigente esportiva, que são os cartolas da CBF, né? E tá bacana, tá sendo produtivo, né? A vida acadêmica, ainda mais nesses últimos anos, é um martírio devido ao desprezo por parte das autoridades, mas eu sempre levo isso como uma resistência, né? Como uma forma da gente lutar e poder avançar apesar dos pesares. Sim, é muito louco, né? Eu acho que é bacana eu escutar alguém falar de pesquisa nas sociais, né? Porque a gente tem muita pesquisa, eu não sei se é meu isso, né? Mas tem um lance de que pesquisa está muito ligada à tecnologia. Acho que é por causa da minha formação, sim, né? De que a pesquisa leva à tecnologia. A sua pesquisa leva a gente a pensar, né? Leva a gente a pensar. E ela se desdobra, né? Ela se desdobra. É muito doido isso, porque esse papo não faria muito sentido com um pesquisador na área de física, a não ser que ele fosse para a história da física, para a origem né, da matéria, são coisas que são mais senso comum. O resto é tudo muito árido, né, dentro da nossa área, mas a sua ela desdobra, né? Então, daqui a pouco você pode trombar com um jornalista. Você falou que está fazendo podcast, né? Você está fazendo coisas desse tipo, né? Eu tenho participado em alguns grupos de pesquisa, ex-alunos que hoje, por exemplo, fazem jornalismo e tem uns podcasts na faculdade que abordam futebol e política, que a minha pesquisa ela tem essa interface, futebol e política, né? E como eu mencionei, eu queria encontrar um tema, como você mencionou, que não fosse tão árido ou que a gente ficasse na torre de marfim acadêmica. Então, eu estou sempre colhendo contribuições de todas as pessoas, de todos os estratos sociais, né? E é engraçado, como você mencionou, porque a pesquisa das ciências sociais a gente vê muito na internet, quando você tem uma situação, né, exótica ou excêntrica que alguém da nossa sociedade fez, a galera, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Eu sempre brinco, o que nós, cientistas sociais, estamos fazendo? Estudando o Brasil, estudando o brasileiro. Não precisa ir para a NASA, né? Por que a NASA, né? As ciências sociais se debruçam sobre essas questões, né? Mas então vamos lá, vamos chegar onde a gente quer chegar, né? Porque eu acho que essa construção de quem você é, acho que chega nesse ponto, que eu acho que a galera que já entendeu por que nós estamos conversando aqui, por o motivo disso, né, dessa conversa, que é o Interunesp, né? Você tem uma relação muito forte com os jogos modernos do Interunesp, né? Você me contou uma vez essa história, mas foi aquela na mesa do bar, né? Então, conta o que dá para contar, Como é que foi essa história? Conta para nós aí.
Quando eu entrei em 1999, e eu que sou de uma cidade próxima aqui de Ribeirão Preto, Monte Alto, uma cidade pequena, eu tinha amigos de infância mais velhos que tinham feito Unesp. E eles relatavam, assim, amigos de 2 anos de diferença, que eles, além de estudar, além de ter a vida acadêmica, a vida das festas, também tinha a vida esportiva. E tinha o Interunesp que era feito pela reitoria, né? E mais esses jogos, eles duraram até 1998. Então, no ano que eu entrei, em 1999, não existia mais o Interunesp feito pela reitoria. Aí, em 2000, eu fiz parte, eu entrei para a Atlética da faculdade, né? E eu sempre também militei no movimento estudantil. Então, eu era aquele cara que conversava com todo mundo, desde a galera da militância, a galera do esporte, a galera das festas, né? E aí, uma amiga que era da chapa do DCE, ela queria, como a gente era da Atlética, uma proposta para que eles pudessem articular os campos. Eu lembrei dos meus amigos mais velhos, que tinham esses jogos que não existiam mais e que a gente poderia tentar resgatar, né? Eu fiz um projeto que eles levaram para a campanha deles do DCE de 2000, mas a chapa acabou não vingando, acabou não vencendo aquela eleição para o DCE. Contudo, na minha Atlética, tinha 2 amigos que um irmão estudava em Guaratinguetá e o primo do outro estudava em Botucatu, né? E tinha um outro que a namorada estudava em Bauru. Então, nesses contatos, nós tivemos uma ideia de tentar criar uma liga do Interunesp, tá? Que no primeiro momento não tinha nenhum vínculo com a reitoria, mas sim com esses contatos pessoais dentro das atléticas desses campos que eu citei, para elaborar ou para resgatar esses jogos. Isso é concretizado em 2001. Então, a gente tem 20 anos aí do Interunesp, que hoje se chama só Inter, né? Em 2001, o primeiro desses jogos modernos, como você falou, foi feito em Botucatu, né? Aí depois, 2002, foi feito em Araraquara, e a gente até brinca. A cada ano de Copa, os jogos têm que voltar para Araraquara, porque 2002, 2006, 2010, né? Porque é uma cidade central, né, do estado. Então, é muito fácil a locomoção dos outros campos. E começou, para você ter uma ideia, em 2001, a festa que a gente fez para arrecadar os fundos e manter os jogos, pagar a arbitragem, toda aquela questão orçamentária, tinha 1.200 pessoas. Se a gente pegar agora o último Inter, que antes da pandemia, a festa bateu mais de 25 mil pessoas. Né? Então a ideia era fazer jogos, e as festas, elas tinham como fundo inicial, óbvio, a bagunça, mas elas também tinham como fundo manter os jogos. Sim, sim. O nosso foco sempre foi fazer os jogos, mas a gente sabia que tinha uma galera que não gosta de jogar, que não se interessa, mas gosta de ver seus amigos. Uma porcentagem de pequena, de uns 80%. 80%. E a gente tinha que viabilizar, porque no princípio a gente não tinha apoio algum da reitoria, né? Depois, se não me engano, por volta de 2004, quando os jogos foram aqui em Jaboticabal, aí sim a gente contou com o apoio da reitoria no sentido deles fornecerem as instalações do campus da cidade que seria feito, né, os ônibus, mas nada de grana. Aí, se eu não me engano, em 2016, quando teve lá em Araraquara, teve alguns episódios um tanto lamentáveis, que aí a reitoria decidiu desvincular o nome dela, da instituição Unesp, dos jogos, tanto que hoje é só chamado de Inter, né? Entendi. Mas eu achei que era Inter só por um jeito de falar. Só para abreviação. Mas oficialmente saiu o nome da Unesp. Eles obrigaram a retirar o nome da Unesp, né? Tá. E a Unesp é uma das universidades públicas, como a gente estava falando, hoje ela tem 24 campos espalhados pelo estado. Né, capilarizada, então era uma forma de integrar. Hoje os jogos têm primeira e segunda divisão, né, dentro da própria Unesp, então criou-se um modelo muito profissionalizado, até no sentido de festas e até na questão da modalidade esportiva, porque você vai para Bauru, para Rio Claro, para Presidente Prudente, por exemplo, meu irmão fez Presidente Prudente, né, Educação Física, e meu outro irmão mais novo fez Geografia na Unesp de Ourinhos. Então, eu venho de uma família unespiana. Minha mãe fez letras na Unesp. Né? Então, quando a gente fala dessa vinculação, é uma vinculação bem orgânica. Raiz, mesmo, né? Raiz. Por isso que ele falou, Unespiano, aqui é o Unespiano raiz, né? Aqui é o Unespiano até os ossos.
E é legal essa capilaridade, porque os jogos, eles tornaram os maiores jogos universitários do Brasil. Você falou 24 mil pessoas, é isso? Tem sempre uma disputa em número, é muita gente. É aquela típica festa que no primeiro ano colocava umas bandinhas que a gente gostava, bandinha não no sentido de importância, mas não no círculo profissional. Aí depois virou só os grandes nomes tocando no Interunesp, né? Tanto que o Jorge Ben era um cara que estava quase em todos os jogos e ele adorava, porque ele entrava como eu posso dizer, na ideia dos jogos, né? Para o bem e para o mal. Então, tinha uma galera que falava, Interunesp, tô dentro. E também tinha os jogos, como você falou, como 80% da galera não é esportista. Em 2003, em Guaratinguetá, no último dia, sempre o que acontecia? Ficava ali Bauru, ficava Presidente Prudente, ficava Rio Claro. E uma ou outra modalidade que tinha os campos intrusos, né? E aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão a galera vai ficar só tomando breja aqui, ninguém vai para assistir os jogos. Aí nós fundamos os Jogos Alternativos. E quem fizer o Nesp, o ano que vem, vai saber. E eu tive a honra dos 2 primeiros Jogos Alternativos ser o mestre de cerimônia, né? Então, aí fica para a galera essa deixa do que são os Jogos Alternativos, cara, com mais um incentivo, né? Algumas pessoas que eu conversei, cara, que eu ia falar com você, falaram, não, é uma lenda. É que, para mim, entendeu? Você é o Brenão, camarada de sala de professor. O Brenão tem uma relação com o Pandora, que escreveu nosso livro de sociologia aqui e tal, mas as pessoas, assim, fora do circuito, falam, não, Brenão cara, é lenda, é mito. Mito no bom sentido, no sentido atual. Como que é seu apelido mesmo? O meu apelido na faculdade era Brenais. Era uma variação do meu nome, mas até hoje eu mesmo não sei. Era um brother da República que me chamava, sabe aquelas coisas de nomes aleatórios, né? Ele me chamava de Brenais. Entendi. Aí alguém falava Brenite, aí tinha aquelas... Aí foi, né? Aí foi. Cara, tem uma história, não sei se você pode contar aqui, que você contou uma vez que você pediu para uns alunos fazerem... Como que é essa história, cara? Para os caras fazerem uma análise de coisas universitárias e se apareceu... Não, foi assim, no segundo ano do ensino médio, eu passava para a gente não pode esquecer quem está gravando, hein, mano? Eu passava uma pesquisa sociológica ou um trabalho de antropologia. Então, eles podiam pesquisar problemas sociais ou identidades. E teve um grupo, né, que pesquisou os universitários. E aí, nesse trabalho, eles tinham que fazer um seminário. Então, eu tinha acabado de entrar aqui em Ribeirão, no SEBEN, na época que era o COX, foi por volta de 2010, 2011, né? Aí, beleza, eles estão fazendo sobre o universitário, colocaram lá as imagens, estão lá postando. Aí eles falaram, mas a vida universitária, ela não é só de estudo, de congresso, também é de festa, né? E, por exemplo, tem aqui o Interunesp. Na hora que eles lançam a foto do Interunesp, é dos jogos alternativos, né? E aí eu olho, eu falei, cacete, sou eu. Porque eu sempre ia para os jogos com cata-ovo, né? E eu estava ali no meio. Era a sua marca registrada. Era a minha marca registrada. Eu estava com cata-ovo, que bem típico para quem me conhece, quando eu ia para os jogos, com a camisa com a bata da comissão organizadora. E eu olhei e falei, nossa senhora, como eles encontraram isso? Ainda bem, né, que não tinha um conhecimento mais profundo. Mas foi isso, foi uma coisa que eles não perceberam. Me chamou a atenção. Não perceberam, porque há 10 anos atrás, né, a resolução dessas fotos, que eles provavelmente devem ter pego em internet, não era das melhores. Então, eu reconheci pelo cata-ovo, quietinho, pelo conteúdo, lógico, não falei nada, não. Tipo, melhor que eles não soubessem. Ai, que negócio legal. Cara, mas é gigante, né? É gigante. É muito doido, porque teve uma vez que uma aluna mandou para mim, uma ex-aluna, né? Pelo Instagram foi. Ela mandou para mim e falou, Varela, eu passei em tal faculdade, eram boas faculdades, assim. Ela falou, para onde eu vou? Eu falei, vamos fazer o seguinte, posso abrir sua pergunta no meu Instagram? Porque meu Instagram tá cheio de aluno. Então vai ter, né? E uma delas era o Nesp. E assim, disparado. Se não me engano, era UFO, o Nesp e tinha mais alguma. E aí todo mundo, não, vai para o Nesp porque tem o Interunesp. Vai para o Nesp porque tem o Interunesp. É indiscutível, né? É indiscutível. E é legal esse seu legado, né? Cara, de olhar para trás e falar, eu estava ali, né? E até uma coisa, Varela, que até
num dos hinos que é cantado lá pela Unesp Araraquara, né? Foi eu e meus amigos que fizemos. E eles cantam uma música lá do Rogério, que era um personagem, e que teve um tempo que a galera me chamava de Rogério na faculdade por conta desse personagem da época, né? E o hino que eles mais cantam hoje, que é o hino da Unesp Araraquara, tem a ver com o Rogério, né? E é você. Aí um tempo atrás eu fui nos jogos e eu vi a galera, mas tudo uma galera mais nova, que nem sabia do que se tratava, né? Cantando, aquele sangue no olho, tal. Falei, cara, como a vida é uma coisa tão besta, que um momento muito singular que torna-se um hino, né, cara? Você me conhece, mano. Se eu tivesse lá, eu ia pegar o megafone de alguém e falar, velho, o Rogério é esse cara que tá do meu lado aqui. Todo mundo de joelho, todo mundo de joelho. Então, é bacana que tem muito ex-aluno que hoje está na Unesp Araraquara. E como antes da pandemia, no ano de 2019, eu estava fazendo as disciplinas da pós, eu passei lá na Atlética, né? E eu passei ali, careca agora, né, tal. Aí tinha uma galera ali, eu fui, pô, sou da pós, né, tal. Queria saber como funciona, treino, essas coisas. Velho. O que esse tiozão tá querendo falar, né? Aí, beleza, tal, começaram a falar, e eu falei, e esse troféu aí? Porque a Unesp Araraquara até então só tinha ganhado uma modalidade esportiva, em 2008, em Rio Claro, do futebol, que era o meu primeiro ano do mestrado, e que a gente ganhou em Rio Claro, dentro de Rio Claro, e porventura eu era o capitão do time de futebol, né? E eu sei do troféu. Eles falaram, pô, esse aqui é o troféu, cara, o único que a gente tem, não sei o quê. Eu falei, pô, da hora, né? Aí eles tinham um folhetinho com a música do Rogério. Então eu falei, e essa música aí? Ah, essa música, pô, o Rogério. Aí eles começaram a falar uma lenda, é uma lenda. Esse cara tem 3,40 metros de altura, ele tem unha gigante. Sabe mais ou menos a história do Almeidão, da Unicamp, que tinha uma festa? Era mais ou menos isso. Cria-se uma lenda em torno da galera que vira um microfone sem fio, que cada um que conta aumenta. Aí depois eu deixei a molecada falar. Aí eles pararam assim, eu falei, não, então, eu chamo o Breno, né? Eu sou o capitão aí que levantou esse troféu. Os caras, sério? Aí rolou aquele silêncio. Aí esse Rogério aí, né? Eu participei da criação da música e eu era conhecido como Rogério. Aí os caras falaram, você tá brincando. Aí eles ligaram pro moleque que tinha sido meu aluno, que era da Atlética, né? Ele estava no campo e falou, cara, teu professor está aqui. Ele falou que ele era o Rogério, né? Aí o molecada veio. Pô, foi fantástico, Varela. Foi fantástico. Legal, a gente tem história para contar, né? E apesar de eu ter me empolgado... O fato de você ter sobrevivido também já é uma grande vantagem. Poxa, 20 anos de Unesp, mais de 10 anos no Interunesp, né? Jogador. Sobrevivi em termos, porque eu tenho 6 pinos no meu tornozelo esquerdo e direito, né? E tenho 3 pinos no meu joelho esquerdo, que são do Interunesp. Então, tem esse legado. Mas uma coisa, Varela, eu acabei empolgando, mas eu também queria, ainda mais para a galera, né? Dizer que eu sinto muito orgulho de ser o autor também do material, né? Que vocês trabalham, de a gente ter não só convivido, né? Sermos amigos, mas também o material aí de sociologia. Galera lê Breno Carlos aqui, cara. Isso é um orgulho tão quanto o do Rogério. Ai, que legal, mano, que legal. Eu me lembro de uma história interessante, porque na Unicamp, eu sou de 98, né? Um ano antes de você, do ano que você entrou, e eu me lembro, foi muito parecido, porque, se eu não me engano, foi em 99 que também já começaram a cancelar as festas no campus, e foi por um motivo de muita violência, de roubo de carro, esse tipo de coisa. E logo depois pararam de vender cerveja também, né? E aí ficou um esquema que não podia vender cerveja, não podia ter festa dentro do campus. E aí uma galera, até conheço também o cara que começou a puxar isso, fez uma festa chamada Levante dos Possessos, que era essa festa, né? Do tipo, pô, estamos aqui, nós estamos vivendo a nossa vida universitária e a própria universidade está, né, cerceando a gente. E aí tem aquela história, não sei se você já ouviu, dos caras que não vendia cerveja, vendia palito de dente, né? E aí trocava o palito de dente pela cerveja, né? Tinha essa história para ser um símbolo quando chegava a polícia e tal, não sei o quê, polícia do campus, né? E depois, aí começou a chegar no consenso, e aí o Instituto de Filosofia, História e Ciências Humanas da Unicamp, que é o IFISH, né? Fez o IFISH Stock, que era uma festa que aí já era autorizada pela Unicamp, né? Já tinha, mas não foi fácil também chegar nesse consenso.
E eu me lembro de umas coisas toscas de vizinhos da Unicamp reclamando de festa, né? Então, pô, o cara mora do lado de uma universidade e não quer barulho, né? Vai morar no meio do mato, né? E eu tô falando isso por quê? Porque no meio dessa treta, um professor do IFISH, eu não lembro de que área que ele era, fez uma carta à comunidade, dizendo da importância das festas universitárias. E o cara falava, é o momento que o conceito de universidade mais existe, porque é onde tem a troca mais genuína. É ali que você conhece gente de outros cursos, é ali que gera relacionamentos, é ali que acontece a troca verdadeira, porque por mais que a universidade tenha, sei lá, 30 cursos diferentes, onde você convive, né? Como eu falei, eu sou da área de ciências exatas. Quando que eu ia conviver com o cara do Instituto de Artes? Era na festa. Era na festa. Tinha jeito, né? E como que é o seu olhar para isso? O olhar agora do sociólogo, Breno, não do Rogério. Cara, tentar buscar esse discernimento. Será que ele existe aqui ainda? Mas, Varela, a gente pegou, né, justamente uma transição grande para o bem e para o mal do que era o ambiente universitário. Porque como a gente entrou, como eu brinquei, no final do milênio, no final do século passado, o mundo universitário ele ainda conservava aquele mundo underground, né? Que a gente via coisas artisticamente, culturalmente, intelectualmente, moralmente, que o grosso da nossa sociedade, que é, por excelência, conservadora, moralista, para não dizer careta, a gente, para o bem ou para o mal, no meio universitário, a gente conseguia ter contato com coisas que abriam a nossa mente, literalmente, né? E a festa é esse ambiente também. Por quê? Porque justamente você tem um espaço de troca, de convívio e fundamentalmente de alegria, certo? Porque você pode ir na festa não beber, você pode ir na festa curtir com seus amigos da forma que você quer, ainda mais no mundo universitário. Ninguém está muito preocupado com o que você é, o que você veste, da forma que você anda, quem são seus amigos. Há aquela palavra mágica que a gente brinca, a integração. Né? Integração no sentido de convívio, no sentido de inclusão e respeito. E uma caretice, eu vou dizer assim, na nossa sociedade ganhou corpo nos últimos anos, ou para não dizer na última década. Hoje, a gente vê que quando se coloca o selo universitário num estilo musical, ocorreu com o forró, ocorreu com o sertanejo, ocorreu agora com o funk, não é que deprecia aquela expressão musical original, que a gente chama a cultura popular, do funk, do forró, do sertanejo, mas virou mainstream, virou negócio, né? E muitas vezes a gente viu que as festas universitárias também elas passaram por essas mudanças, porque a galera só começou a pensar em negócio, fazer festa para ganhar dinheiro. Quando a gente fazia festa, ou era para bancar os jogos, ou era para a gente pagar a conta no fim do mês da República, né? Então, você tinha uma questão mais integrada, mais, digamos assim, diferente. O underground que eu estou falando. Sem falar que nas festas, a gente também tinha muita politização. Tinha manifestação política, tinha debate, não era só lá tomar cerveja, ouvir um som, dar aquela paquerada, enfim, que faz parte do mundo universitário. Então, eu creio que os problemas que surgiram relacionados a fazer festa, ele não está só presente no mundo universitário, que ali foi de uma forma mais intensa. Mas você vê, né, hoje as pessoas, como elas olham para as pessoas de baixa renda que fazem os seus fluxos, que fazem os seus rolês, porque não tem espaço próprio para isso, eles usam a via pública. O problema, se a pessoa não gosta disso, é pensar mudar a realidade dessas pessoas e não julgar, analisar com todo tipo de preconceito racial, social e tudo mais, né? E o que era interessante, a Unesp, por mais que seja popular, perto da Unicamp, na USP, e as cotas mudaram muito isso, né? Ainda era um espaço de classe média, certo? Então, quando houve essa mudança, também mudou o perfil das festas, também mudou o perfil da maneira da galera se expressar, tornou mais democrático, mas, contraditoriamente, tornou um espaço mais higienizado do ponto de vista social, né? Todo mundo vai se comportar, não pode ter festa dentro do campo. Pô, eu entrei na faculdade, eu lembro até hoje, meu pai e meu tio foram me levar para eu fazer a matrícula, e lá em Araraquara tem um espelho d'água,
na faculdade. Uhum. Que quando você chega e olha, você fala, porra, uma piscina, mano. Uma piscina no meio da faculdade. Meu pai olhou no DA, né, que era o diretório acadêmico, a galera tomando cerveja, porque vendia cerveja, uma piscina no meio, e falou, você vai estudar muito, né? Você veio para o lugar certo, né? 18 anos eu estou te deixando aqui. E, pai, aí, né, é uma questão de também autonomia, porque você sai da casa dos seus pais, a gente fazia festa, fazia muita festa, eu jogava, eu vivia a faculdade intensamente. Eu acho que é isso que a galera tem que perceber quando vai para o mundo universitário, né? Tem a festa, você tem que pesquisar, é muita você porta tem que aberta, estudar. né, cara? É muita porta aberta, né? Sim. E com uma diferença, Varela, que a Unesp, mesmo a Unicamp, um pouco menos, porque ela concentra mais na cidade de Campinas, não dá para dizer que é uma cidade pequena ou de porte médio, pelo contrário, mas a Unesp, em sua grande maioria, ela está situada em cidades pequenas ou de porte médio. Então, você tem um convívio na comunidade da Unesp, junto com a cidade, muito maior. Por exemplo, ninguém da nossa época tinha carro, por várias questões, né? Você ia de bicicleta. Os universitários estão enfiados no meio da comunidade, né? Sim, uma vez eu li que São Carlos, não é o caso da Unesp, né? Mas é que São Carlos tem a USP e a UFSCar, e eu li que é a cidade que tem mais doutores por metro quadrado, por causa dessas duas, uma cidade pequena, com essas duas universidades, e aí ela está enraizada mesmo ali, né? E vou te dizer, eu já dei aula também em São Carlos, essa cultura universitária faz com que os próprios alunos tenham um perfil diferente, porque os pais ou trabalham na faculdade... Os exemplos são universitários, né? Isso, e você tem uma sociedade mais, como eu posso dizer, progressista no sentido moral, no sentido político, no sentido também cultural, certo? E, pô, eu nasci em Jaboticabal, que é uma cidade que tem 80 mil habitantes hoje, mas a Unesp de Jaboticabal, que tem um curso ligado a ciências agrárias, veterinária, ela modifica a cidade, ela faz com que a cidade seja diferente. E o que é interessante, como eu cresci em Monte Alto, que é a família da minha mãe, meu pai, a família dele é de Jaboticabal, quando foi criada a Unesp em 76, tentou-se criar a Faculdade de Ciências Agrárias, que é da década de 50, em Monte Alto. E a elite política montealtense achou que não era necessário ter uma universidade na cidade, né? E aí você pega o grau de desenvolvimento socioeconômico de um lugar para outro, você vê quem fez a escolha correta. Né? Então, muito doido, a festa, a universidade, mais a universidade pública, ainda é um espaço de muita pluralidade, de muita democracia no sentido de discussão de ideias e principalmente no convívio da diversidade. A Unesp ela é demarcada por isso, né? Para gente que fez, que convive, ela é bem sintomática nesse sentido. Muda a vida, né? A minha vida é completamente transformada por ter pisado na Unicamp. Para mim é muito claro isso, muito claro. Eu sou de uma família de classe média alta, um período da nossa história, e se eu não tivesse ido para a Unicamp, minha cabeça ia ser fechada nesse ambiente. Eu me lembro de vir com todos os meus privilégios, de ter feito escola particular e não sei o quê, e ainda mais tem um pouco disso dentro das ciências exatas, né? De ter uns caras que são geniais, assim, parece que é do berço, né? E eu lembro de tomar uns tombos de uns caras que vieram lá do interiorzão do Brasil, de uma escola pública, e eu me achando, né? E aí vem o cara e pum, dá uma lavada em mim e falou, opa, a vida não é assim, então, né? A vida não é assim. É o que a gente brinca, né, Varela? Quem entra na universidade pública e sai igual, não fez a universidade. Ou você tem que mudar para melhor, no sentido ideal, ou até mesmo para pior, porque você vai ter experiências que você não vai encontrar na casa dos seus pais, que você não vai encontrar no mundo do trabalho. Por quê? Porque é a universidade, aquilo que o próprio latim, universitas, é a cidade universal, como você bem falou, a festa é um espaço disso, os jogos esportivos também, os congressos, você tem muitas possibilidades. E se eu poderia deixar um recado para a galera que está aí pleiteando a Unesp ou qualquer universidade pública, viva a universidade intensamente. Porque aqui a gente compartilha, mesmo em tom de brincadeira, porque a gente, eu e o Varela e os professores de vocês, a grande maioria viemos das universidades públicas, né? E a gente tem esse vínculo, a gente gosta de falar que fez universidade pública. Por quê? Porque a gente viveu a universidade. E hoje em dia, com esse mundo pós-moderno, cada um na kitnet, ninguém querendo dividir quarto, danoninho, chinelo, né? Não passar perrengue, cara.
É a universidade, quando você tem oportunidade, e ter oportunidade em universidade pública no Brasil, infelizmente é para poucos, não deveria, né? Faz a gente mudar, faz a gente evoluir. Então, eu acho que esse, para além do que a gente está relatando de festa, de jogos, que também compõem a vida universitária, é saber que a gente avança como ser humano e principalmente como cidadão, né? E quando a gente vem de uma universidade pública e se torna professor, a gente sabe qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel com a sociedade, né? Com pode fazer inclusão. com quem está ali na nossa frente, né, Brunão? Sim, porque a gente sabe, como você bem colocou, o privilégio que a gente teve, cara. É um privilégio. Ah, mas vocês estão ralando. Pô, a gente sabe, ainda vai como professor de cursinho, somos os primeiros a estarem ao lado de vocês. Mas saibam que ter um curso universitário, ainda mais um diploma de uma universidade pública no Brasil, é um privilégio, porque é a sociedade que banca o nosso estudo. E a gente tem que retribuir tentando usar do conhecimento para tornar essa sociedade, ou como diz o clichê, um mundo melhor. E a gente acredita nisso, que é pela educação, que é pela ciência, que é pela cultura. Não tem outro caminho. Pô, Brunão, que beleza, hein, mano? Era isso. Eu espero que as pessoas escutem esse papo nosso no sábado, véspera da Unesp, ou no domingo, né? Porque agora, esse ano, a gente tem a prova no sábado, no domingo e na segunda. E eu queria exatamente isso, que a galera escutasse e falasse, cara, eu quero isso, né? Eu quero montar um próximo passo do Interunesp, que seja, né? Sem, obviamente, extinguir o hino do Rogério, pelo menos, tem que manter. Eu me sinto envergonhado quando eu ouço esse hino. Mas tem a identificação no passado, né? Tem a identificação no passado. Ô, Brunão, para terminar nosso episódio, deixa a sua marca, já que não dá para deixar o hino do Rogério na playlist, né, cara? E engraçado que a galera que está ouvindo isso aqui deve correr atrás, né? Então, agora puxa a conta e risco, né? Deixa a sua música para nós aí, na nossa playlist dos convidados. Cara, eu quero deixar uma música, né, que recentemente foi regravada pelo Emicida, junto com a Majur e com o Pablo Vittar, no disco Amarelo, mas que é uma música justamente do grande Belchior, Sujeito de Sorte. Boa. E principalmente diante de tudo que a gente passou no ano passado e nesse ano, a frase, o refrão é muito importante para vocês, que o ano que vem vão estar na universidade e muitos de vocês na Unesp. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Vão para cima, arrebentem, que capazes, preparados vocês estão. Eu acho que é uma música sintomática por tudo que a gente passa e tem passado nesses últimos anos. Mas, apesar dos pesares, a esperança do verbo esperançar tem que estar sempre em pé. Então, acho que está dada a dica aí, a hora que você estiver indo fazer prova, coloca um fonezinho de ouvido ali, naquele momento antes de começar a prova, né? E escutar. Sim. Sujeito de Sorte. Sujeito de Sorte. Né? A do Belchior é a clássica, mas talvez a galera vai se identificar mais com a versão do Emicida, que ela é mais atual, né, no arranjo, e vai dar um up para vocês rebentarem nessa prova linda que é a prova da Unesp. Tá vendo? Eu não consigo ser imparcial, viu, Varela? Tô percebendo. Então tá bom. Brunão, obrigado, viu, parceiro? Ô, Varela, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar de coisas que eu sou apaixonado, que é a Unesp, que é a pesquisa, que é a vida universitária, futebol, esporte, ainda mais com um grande camarada que é você, que você sabe disso, né? Porra, e fortalecer a caminhada da galera é o nosso papel também como professor. Espero que a galera tenha curtido e que tenha um sentido positivo para eles. Valeu, Bernão. Obrigado, parceiro. É nóis, Varela. Aquele abraço, pessoal. Boa prova. E aí, sentiu essa energia gostosa ou não? Está preparado para ser o próximo ou a próxima pessoa que vai gerar uma nova tradição no Unesp? Espero que vocês façam uma excelente prova. Se você já estiver escutando esse podcast depois de fazer a prova, tá ótimo. Tomara que você tenha arrebentado. E não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube ou no Spotify para ficar sempre por dentro das novidades do podcast. Até mais. Até a próxima, até o 78.